Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao segundo tempo desta aula sobre eletroinjetores e eletroventilador. Bom, como não falar de teste de vazão do injetor, limpeza do injetor, né? Não tem jeito. Tem que ser comentado, tem que ser passado, demonstrar para vocês o quanto ajuda, o quanto é necessário no dia a dia da reparação automotiva, mesmo porque na cabeça do dono do carro está meio que embutido que é ruim, que é só para a oficina ganhar dinheiro, que não tem que limpar bico coisa nenhuma. Bom, isso é papo de algumas montadoras. Pro lado teórico, os injetores sujam sim. Pro lado prático, os injetores dos veículos fazem o desempenho do motor ficar abaixo do ideal, o consumo bem mais alto, funcionamento irregular, o motor demora para pegar, às vezes afoga. Ou seja, existe sim a necessidade de remoção dos injetores para se fazer testes, se fazer limpeza, refazer os testes e montar no veículo. É necessário sim. Olha, o que nós vemos na prática, no dia a dia, carros com 15 mil, 12 mil. Esses dias peguei um carro com 9 mil quilômetros falhando. Combustível adulterado, deve ter usado algum tempo. Depois começou a usar combustível bom. O carro melhorou, mas não ficou como era antes. Então é assim, o carro vinha desde novo perfeito. Colocou combustível ruim, o carro ficou uma droga, falhando muito. Trocou-se o combustível, rodou um pouco, 1, 2 tanques, um combustível bom, e o carro não voltou a ser o que era lá no começo. Por quê? Formou goma, formou resina no bico. Retirou-se o injetor, 9 mil quilômetros. Fez a limpeza, teste, zerou. Ficou perfeito. Então, são esses casos que temos que explicar para o cliente que é necessário, existe a necessidade realmente de limpeza de injetores. Tá? Estou vendo aí na tela de vocês, né, um exemplo de máquina de limpeza e teste de injetores. Ali na bureta, né, dá para ver, né, um pouco da espuma ainda que ela vai decantar e o líquido, né, mais amarelinho. Pessoal, no teste da bureta, o que a gente testa? Principalmente o quê? A quantidade de combustível por injetor. E também já dá para enxergar o leque, né? O ângulo formado. Põe ali a caneta, a lâmpada, né? Estroboscópica, né? A pistola estroboscópica que tem na máquina. Você consegue enxergar o leque, né? A pistola estroboscópica, que algumas máquinas têm, a maioria tem, você enxerga melhor esse ângulo. Bom, qual o detalhe? No teste de vazão, eu consigo testar estanqueidade, ou seja, coloco pressão e vejo se nenhum goteja. Eu testo a vazão e se eles estão ou não sincronizados e vejo ainda o ângulo. Tudo isso no teste de vazão. Aqui, nessa parte, pessoal, é o que? Apenas teste. Ali na bureta, eu não limpo o bico. Não. Ali não tem limpeza de bico. Ali é apenas para teste. Vamos lá? É um excelente teste que devemos efetuar nos injetores antes e depois da limpeza. Assim, podemos analisar possíveis obstruções na comparação de um com o outro injetor. Quanto menor a diferença, melhor. Então é assim, fiz o teste. Os 4 deram ali em torno de 30 mililitros. Um deu 29, um deu 30, um deu 30, outro deu 29. Tá ótimo. Quanto mais alinhados os 4 estiverem, melhor. Mas uma pequena variação, tá? E assim,
no máximo 5%, tranquilo. Vamos supor, se deu 30, pode variar aí 1,5, legal. Mas o ideal é sempre deixá-los sincronizados, tá? Fica melhor ainda o funcionamento do motor. Bom, esse é um teste, né? Agora, a limpeza efetivamente, né? Ou seja, a quebra da sujeira, a quebra da resina, não se dá no teste de vazão, se dá na limpeza por ultrassom. Aí sim, né, ó, temos uma cuba ultrassônica, uma cuba de metal com um líquido detergente especial, os 4 injetores, né, num tubo distribuidor adaptado ali, conectados à máquina e com uma pressão alimentando os injetores. Teremos o quê? Na cuba, uma vibração, por isso chama ultrassom, né? Vai gerar uma onda sonora que quebra as partículas de sujeira. Assim teremos o quê? Teremos a quebra, principalmente, das partículas na ponta do injetor, onde ele tem o quê? Um local mais suscetível à carbonização, por causa do coletor de admissão frio, por causa dos gases, por causa da temperatura ali no cabeçote e por aí vai. E ao mesmo tempo que eu tenho esse ultrassom, eu tenho o líquido da máquina pressurizando, ou seja, quando abrir o injetor, vai jogar ali esse líquido da máquina, e eu tenho a máquina controlando o pulso também. Podem ver, ó, os 4 chicotezinhos ligados. Ou seja, eu limpo e eu faço o quê? Faço sair essa sujeira para dentro da cuba. Tanto é que esse líquido aí, pessoal, da cuba ultrassônica, ele suja rapidinho, tá? Dependendo do seu ritmo de limpeza de bico injetor, isso suja aí 20 dias, 1 mês, fica sujo, porque a sujeira vai ficar aí no fundo mesmo. Tem que trocar esse líquido, tá? E depois eu volto ele para testar de novo lá na máquina, na parte de vazão. Bom, limpeza por ultrassom. Em torno dos 30 mil quilômetros é que devemos efetuar a remoção para a limpeza dos injetores por processo de quebra de sujeira, processo de ultrassom, uma forma bem simples e eficiente para a limpeza do injetor. Então, eu quebro as moléculas e faço o teste. Deixo os injetores bonitinhos, equalizados. É muito importante isso, tá? Aquela história que bico injetor não se limpa, parem. Isso é besteira. Se limpa sim. E o carro melhora bastante. Bastante, tá? E um detalhe importante, né? Eletronicamente, quem comanda o TI, o tempo de injeção? Claro, né? É a ECU, é o módulo da injeção eletrônica. E o tipo de combustível altera esse TI? Com certeza. Se tiver uma relação próxima a 100% de álcool, vai ter um TI maior. Se tiver uma relação próxima a 20% de álcool, que é gasolina, né? Teremos um TI menor. Então pense nisso, ó. Na linha GM, o AF não vai aparecer em 13,2 por 1 ou 9 por 1. Não vai ser em partes de ar. É diferente. Na linha General Motors, aparece em porcentagem. Se aparecer 100%, significa que lá no tanque tem 100% de álcool. Se aparecer 20, 25%, significa que lá no tanque tem gasolina apenas. Espera aí, Scupinão. Agora confundi tudo. Então eu explico. Se aparecer 100%, tem álcool. Se aparecer 20, 25%, tem o quê? Gasolina. Ué, e por que é 20, 25%? Porque é o álcool que tem na gasolina. Não temos aí 25% de álcool anidro na gasolina? Então, nunca é gasolina 100%.
Captaram? Entenderam esse detalhe? Então, sempre vai aparecer uma porcentagem, né? É que, lógico, varia um pouco isso. Hoje está em 25%, né? De álcool. Porque não é o álcool lá da bomba, é o álcool que já vem na gasolina misturado, né? Que é em torno de 25%. Tá bom? Então, a ECU altera o TI, também via scanner, né? Vamos ver isso aqui, né? Na última aula do tema, daqui a 2 semanas, né? Que dá para alterar o tempo de injeção via scanner também. Altera rapidinho o TI, o tempo de injeção. Tá ok? Bom, telinha de vocês agora. Eletroventilador. Então vem aí na tela a carcaça, o motor elétrico, né? A hélice. Caros alunos, o que esse eletroventilador queima não é brincadeira, hein? Muita atenção. Ó, a Agile, a Montana, né? Já a Montana nova com cara de Agile, queima barbaridade esse motor, hein? Se troca bastante, tá? Fiquem bem atentos, que principalmente quem roda o tempo todo com o ar-condicionado ligado, teve casos aí já de durar menos de um ano. Pô, uma nova original, daqui a um ano queima de novo. Tá? Que pega muito trânsito e só usa o ar-condicionado. É um componente que se troca muito nessa linha. Vamos lá. Eletroventilador. A ECU da injeção é quem faz os controles de acionamento dos 2 relés do eletroventilador. Uma peça que, aliás, apresenta muita falha no motor elétrico e também, pessoal, derretimento do seu conector. O motor queima, mas geralmente antes do motor queimar, ele derrete o conector elétrico, onde liga do motor ao chicote do carro. Primeiro queima ali. Aí você vai, troca o conector, é vendido hoje o conector, você conecta lá, troca o conector, o carro fica bom. Daí ao mês, vem, queimou o motor elétrico. É muito comum acontecer isso, tá? Então, quando o carro vier e tiver derretido o conector elétrico que vai trocar, já deixa avisado, já menciona na ordem de serviço que o eletroventilador está em teste. Atenção com isso, hein? Para depois não tomar nó em pingo d'água, tá? Então, uma coisa é arrumar o chicote do eletroventilador. Outra coisa é trocar o motor do eletroventilador, tá? E os relés? Tá vendo aí no Agile, ó, o conector diagnose do Agile, né, dentro do carro. Vejo aí os relés, tá? A caixa de fusíveis e relés dentro do Agile. Os relés da temperatura desse motor estão um pouquinho acima desses. É que nessa foto não aparece por causa do painel, né? Tá vendo ali a fileira de relés? É uma fileira para cima. É ali que nós temos os 2 relés do eletroventilador. 2? Por que 2? Relé da primeira velocidade, que entra junto com o ar-condicionado, e o relé principal, né? O relé da segunda velocidade do eletroventilador. Então, vai girar mais lentamente o ventilador, porque vai passar por uma resistência elétrica, o outro gira forte. Por que um gira lento? Porque vai passar pela resistência. Ao invés de chegar a 12 volts nele, chegam 10 volts. O relé da segunda não. Já vai direto. Tensão da bateria direto para o eletroventilador. A ECU aciona o relé 1 da primeira velocidade via pino K15. O relé 5 da segunda velocidade via pino K44. Tá? Assim temos todos os controles de baixa e alta velocidade do eletroventilador passando pelo módulo. Tá? Estão vendo o conector? Ó? Não é o pino M, é o pino K15. Pino K44, lembram disso? Que o módulo tem 2 conectores. Um conector lá do motor, que é o M, e um conector lá do carroceria, que é o K. Ok? E aí o módulo controla as 2 velocidades. Claro que a primeira velocidade, quem faz essa queda não é o relé,
é uma resistência. Belezinha? Muito bem. Vamos lá. A unidade de comando eletrônico e seus dois conectores, né? M e K. E mais uma dica. Por se tratar de um sistema moderno e já com preocupação em relação ao catalisador, podemos, atenção, hein? Podemos ter o pulso do injetor cortado caso haja falha na ignição correspondente. Então é assim, se tiver a bobina com defeito, parar de funcionar os pins 2 e 3, o módulo corta o bico também, 2 e 3. Por quê? Se sabe que lá não tem centelha, por que eu vou injetar combustível? Captaram? Não tem centelha, o módulo captou isso, o módulo corta o tempo de injeção correspondente. Por que eu vou injetar combustível se não vai queimar? Vou acabar com o catalisador. Então não injeta. Tá? Pergunta. Qual é a vida útil de um eletroinjetor? De quanto tempo eu troco o bico injetor? 100 mil quilômetros? 500 mil quilômetros? 1 milhão de quilômetros? Não sei, né? Não tem a resposta infinita, porque não existe uma prescrição para a troca preventiva dos injetores. Ou seja, é só corretiva. Vai limpando, 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 né? Uma hora ele queima, uma hora não dá mais limpeza, aí é a hora de trocar. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Ao nosso plantão de dúvidas, perguntinhas selecionadas. O pessoal lá de Timóteo, né, o Rony Godoy Chaves, perguntou: professor, mergulhar por completo o injetor na cuba de ultrassom limpa inclusive o pré-filtro de entrada? Não é aconselhável. Onde o ultrassom tem que trabalhar? Na ponta do injetor, onde ele está o quê? A ponta da agulha. Eu não devo mergulhar o injetor por inteiro, por quê? Vai vibrar o que também ali, pessoal? Quem vai sofrer com o ultrassom? A própria bobina do injetor. Então isso eu não devo fazer, tá? Por isso que é sempre só a ponta do injetor que fica mergulhada, tá? Agora, a sujeira do pré-filtro, ou eu faço uma limpeza, né? Algumas máquinas têm a limpeza reversa, ou seja, o combustível é injetado ao contrário. Embora hoje é difícil ter as máquinas assim, porque a eficiência não é tão garantida, tá? Ou é mais fácil e bem mais barato sacar e trocar o pré-filtro, tá? Hoje é bem barato o pré-filtro, não é nada complicado. Agora, eu colocar o injetor inteiro no ultrassom, não devo. Pode ver, não tem nenhuma máquina que você mergulha o injetor inteiro. Todas elas têm um suporte, uma sapatinha, que você encaixa o injetor e só fica a ponta dele, né, ali vibrando, quebrando a sujeira. Beleza? Eduardo Pereira. Como o módulo sabe se tem ou não falta de centelha? Ele não sabe a centelha. Ele sabe que a bobina não está funcionando. Por exemplo, vocês aprenderam e sabem que chega positivo para a bobina e o outro é pulso negativo, igual ao injetor. Se esse positivo ele não está chegando de volta para o módulo, é porque a bobina está queimada. O primário da bobina está queimado. O secundário não tem como saber, mas o primário tem. Tá? Por isso que dá para interpretar e descobrir que tem falha na ignição. Também o Rony Godoy. Professor, embora existam, né, tabelas de vazão nas máquinas de bico do próprio fabricante, o mais importante é que eles estejam equalizados. Concorda com isso? Concordo. Sempre tem que estar equalizados. É o mais importante. Mas uma tabelinha para ver a aplicação, ver se não está errado, ajuda bastante. Porque é muito raro você pegar falha nos 4 injetores ao mesmo tempo. Mas sei lá, né? Vai que acontece, tá? Por isso que a tabela é importante. Se você não tem uma tabela do fabricante, vai montando a sua.
tá? Ó, tal bico, marca tal, código de bico tal. A vazão deu tanto, tá? Lógico, desde que o carro que você mexeu esteja em ordem também, tá? Felipe Donini de Paula. Professor, o positivo é um para os 4 injetores ou é cada um recebendo o seu individualmente? Porque se o chicote arrebentar para os 4, né? Sai do relé, distribui e vem um só para os 4. Vem um fio mais grosso e ali emendam os 4, né, mais finos, um para cada injetor, tá? Ou seja, eles estão ligados em paralelo, tá? Mas o fio que vai lá para o módulo, aliás, para o relé, é um só. Então, se quebrar ali, para os 4, tá? Tá ligado em paralelo porque se eu desligar um bico, os outros continuam funcionando, né? Então, isso prevê uma ligação em paralelo, tá? Agora, lá dos bicos, né? Para o relé, aí é um só, é direto. Nelson Moraes de Souza, sempre que fizer a limpeza nos injetores, deve ter pressão nos mesmos? A pressão na máquina ajuda a fazer teste de estanqueidade, tá? Então, isso auxilia em mais um teste lá no equipamento. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, obrigado por fazer parte aqui do seu universo do mecânico. Semana que vem, Agile 1.4 Flex, Atuador, parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclay Aquecimento. E estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Meus amigos da UMEC, mais uma dica da Valclay Aquecimento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o motor EW10, que equipa os veículos da família PSA, né? Ou seja, Citroën e Peugeot. Peugeotzinho 307 com motor 2.0, né? 16 válvulas a partir de 2002, 2003. A família Citroën C4, C4 Palace, né? Nós tínhamos, antigamente, pessoal, um termostato controlado eletronicamente, tá ok? Muito em breve vocês devem estar recebendo na sua oficina aí uma válvula termostática com essa característica, um terminalzinho com receptor de energia, controlada efetivamente pela central eletrônica, tá? Esse produto ele foi substituído por uma peça mecânica, tá ok? Nosso produto 1109, tá ok, pessoal? Que é essa sem o conector elétrico. Muitas das vezes o pessoal pensa que é um sensorzinho, né, de temperatura, pela sua mera semelhança com o conector elétrico de um sensor do tipo NTC, e na realidade é apenas um receptor de energia proveniente da central eletrônica. Porém, esse tipo de termostato, tá pessoal, nessa família, ele foi substituído por um produto, por uma válvula termostática comum, mecânica. O chicotinho que anteriormente abastecia, né, no caso, ou melhor dizendo, mandava a tensão para esse termostato, tá ok? Vocês podem estar enrolando com uma fitinha, né, uma tarapezinha, um enforca-gato, que nem a gente conhece muito aí, e tal, pode colocar no painel de fogo, né, coloca uma fita isolantezinha ali para poder isolar com relação à umidade e pode estar utilizando a válvula termostática controlada mecanicamente, tá ok, pessoal? Isso aí é uma situação que a própria Citroën e a Peugeot determinam. Hoje esse componente com o conector elétrico você já não encontra mais no mercado. Pode até encontrar uma autopeças que tem um estoque muito antigo, ou alguma distribuidora que tem um estoque muito antigo. Porém, essa situação já não vai ser mais possível, você fazer uma troca do termostato eletrônico, tá ok? Nessa situação, da família PSA, no caso Citroën e Peugeot, volto a dizer, com controle eletrônico de temperatura sobre a válvula termostática, tá ok? Mais uma dica da Valclay para vocês, alunos da UMEC. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.